Salve minha gente! Sejam todos bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou o Eric Camacho e hoje nós vamos dar continuidade à leitura do segundo livro de Samuel. Antes da gente retomar a leitura, por favor, quero te pedir, assista o vídeo até o final, por favor. Deixe o seu like. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se no canal. Compartilhe o link deste vídeo nas suas redes sociais. E ao final do vídeo, comente aí alguma coisa que te marcou durante a leitura desta passagem, tá bom? Vamos lá. 2. Davi, rei de Judá e de Israel, capítulo 5, nasce uma nação. Todas as tribos de Israel foram encontrar-se com Davi em Hebrom e lhe propuseram: Veja, somos do mesmo sangue. Já antes, quando Saul era nosso rei, o verdadeiro comandante de Israel era você. E Javé lhe disse: Você será o pastor do meu povo, Israel. Você será o chefe de Israel. Todos os anciãos de Israel foram visitar o rei em Hebrom, e Davi fez um pacto com eles em Hebrom diante de Javé, e eles ungiram Davi como rei de Israel. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Em Hebrom ele reinou 7 anos e meio sobre Judá. Depois, em Jerusalém, reinou 32 anos sobre todo Israel e sobre Judá. Jerusalém, centro político do reino. Davi marchou com seus homens sobre Jerusalém contra os jebuseus que habitavam o território. Os jebuseus disseram a Davi: Não entre aqui, porque bastam os cegos e aleijados para repelir. Era a maneira de dizer que Davi não entraria na cidade. Mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que ficou sendo a cidade de Davi. Nesse dia, Davi disse: Todo aquele que ferir os jebuseus e subir pelo canal, quanto aos cegos e aleijados, Davi os detesta. É por isso que se diz: os cegos e aleijados não poderão entrar no templo. Davi se instalou na fortaleza e deu-lhe o nome de Cidade de Davi. Em seguida, construiu uma grande muralha ao seu redor, desde o melo até o interior. Davi ia crescendo em poder, e Javé, Deus dos exércitos, estava com ele. Hiram, rei de Tiro, enviou uma embaixada a Davi com madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros para construir um palácio para Davi. Então Davi percebeu que Javé o tinha confirmado como rei sobre Israel e lhe estava exaltando a realeza por causa de Israel, povo de Javé. Chegando de Hebrom, Davi ainda tomou concubinas e mulheres em Jerusalém, e teve filhos e filhas. Os nomes dos filhos que teve em Jerusalém são Samua, Sobab, Natã, Salomão, Jebaar, Elisua, Náfeg, Jáfia, Elissama, Baaliada e Elifalete. Vitórias contra o inimigo. Os filisteus souberam que Davi fora ungido rei de Israel e subiram todos para o capturar. Ao saber disso, Davi desceu para o refúgio. Os filisteus chegaram e se espalharam pelo vale dos Rafaim. Então Davi consultou a Javé: Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás em meu poder? Javé respondeu a Davi: Pode atacar. Vou-lhe entregar os filisteus em seu poder. Davi foi para Senhor das Brechas e aí venceu os filisteus. Davi disse: Javé abriu para mim uma brecha nos meus inimigos, como uma brecha feita pelas águas. É por isso que esse lugar se chama Senhor das Brechas. Os filisteus abandonaram aí seus ídolos e Davi, com seus homens, os levaram. Os filisteus subiram outra vez e se espalharam pelo vale dos Rafaim. Davi consultou a Javé, que respondeu: Não os ataque pela frente. Dê a volta por trás deles e os ataque pelo lado das amoreiras. Quando você ouvir um rumor de passos na copa das amoreiras, haja com rapidez, porque é Javé quem avança à frente de você para derrotar o exército filisteu. Davi fez exatamente o que Javé tinha mandado e derrotou os filisteus desde Gabaon até a entrada de Gazer. Capítulo 6. Jerusalém, centro religioso do povo. Davi reuniu de novo os melhores homens de Israel, cerca de 30.000. Junto com seu exército, partiu para Baala de Judá.
a fim de transportar a arca de Deus que aí estava e que levava o nome de Javé dos Exércitos, assentado sobre os querubins. Carregaram a arca de Deus numa carroça nova para tirá-la da casa de Abinadab, que ficava sobre uma colina. Oza e Aio, filhos de Abinadab, conduziram a carroça nova. Oza caminhava à esquerda da arca de Deus e Aio ia na frente dela. Davi e toda a casa de Israel, entusiasmados, iam fazendo festa diante de Javé, cantando ao som de cítaras, harpas, tamborins, pandeiros e marimbas. Quando chegaram à eira de Nacon, como os bois estavam fazendo a arca de Deus tombar, Oza estendeu a mão para segurá-la. Então a ira de Javé se inflamou contra Oza, e Deus o feriu por causa da sua falta. E Oza morreu aí mesmo, junto à arca de Deus. Davi ficou triste porque Javé abrira uma brecha atacando Oza. Por isso deram a esse lugar o nome de Brecha de Oza, nome que se conserva até hoje. Nesse dia, Davi teve medo de Javé e disse: como é que a arca de Javé poderá ser introduzida em minha casa? Então Davi desistiu de transferir a arca de Javé para a cidade de Davi. Por isso a levou para a casa de Obed-edom de Gate. A arca de Javé permaneceu 3 meses na casa de Obed-edom de Gate. Por isso é que Javé abençoou Obed-edom e toda a sua família. Então informaram ao rei Davi: Javé abençoou a família de Obed-edom e todos os seus por causa da arca de Deus. Contente, Davi foi e transportou a arca de Deus para da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Cada 6 passos que os carregadores da arca de Javé davam, Davi sacrificava um boi e um bezerro gordo. Davi dançava com todo o entusiasmo diante de Javé e vestia um efode de linho. Desse modo, Davi e toda a casa de Israel conduziram a arca de Javé com aclamações e toques de trombeta. Quando a arca de Javé entrou na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e viu o rei Davi pulando e dançando diante de Javé. Por isso o desprezou no seu íntimo. Levaram a arca de Javé e a colocaram no lugar reservado para ele, dentro da tenda que Davi tinha mandado armar. Depois, Davi ofereceu holocaustos diante de Javé e também sacrifícios de comunhão. Tendo terminado de oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão, Davi abençoou o povo em nome de Javé dos Exércitos e distribuiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, homens e mulheres, um pedaço de pão, um bolo de tâmaras e um doce de uvas passas para cada pessoa. Em seguida, cada um foi embora para casa. Davi voltou para abençoar a sua família. Então Mical, filha de Saul, saiu ao encontro dele e disse: hoje o rei de Israel se honrou muito, desnudando-se diante das servas de seus servos, como se fosse um homem qualquer. Davi respondeu a Mical: diante de Javé, que escolheu a mim e não a seu pai e a família dele, para colocar-me como chefe sobre o povo de Javé, sobre Israel, eu farei festa diante de Javé e me humilharei ainda mais. Serei desprezível aos olhos de você, mas serei honrado aos olhos das servas de quem você está falando. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Muito bem, então. Terminamos aqui a leitura de mais esses 2 capítulos. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui comigo. Não esqueça de deixar o seu comentário, o seu like. E a gente se vê no vídeo de amanhã. Tenham todos um excelente dia, um beijão no coração e tchau!